Vamos lá. A gente pulou aqui para o Daf Design, para estudar algum assunto ligado a Shofar, ligado a Rosh Hashanah. E no início dessa Mishnah aqui, ele está falando sobre os dias que são julgados as coisas. E agora vamos lá. Vamos começar. Vou começar daqui, tá? No meio do... Vou começar um pouquinho antes. Peraí. Tânia, estudar uma braita, Rabi Yehuda. Falou Rabi Yehuda, Mishum Rabi Akiva, em nome de Rabi Akiva. Na Torá viu Omer Bapesach. Por que a gente sacrifica? A Torá mandou sacrificar corban de cevada em Pesach. Em Pesach manda voar, porque a Pesach é a época que o cereal é julgado. Então, justamente, já fez um sacrifício. Marj Baruch viu Lefanai Omer Bapesach. Barech Lachem Tvash Bassador, tragam para mim um corban de cevada, para que o cereal do campo seja abençoado. No primeiro, a Torá viu os Telechem Batzed. Por que a Torá mandou trazer pães em Shavuot? E Shatzeres vão perotelanhu. Porque a Tzeret é a época das aves, Marj Baruch Hu, viu Lefanai Telechem Batzed, deixa Baruch Hu Lachem peroteilan, para que as aves sejam abençoadas. No primeiro, a Torá nasceu Maim Bechag. Por que a Torá mandou jogar água no Mizbeach, no Sukkot? Maraj Baruch Hu, Nasku Lefanai Maim Bechag, deixa Baruch Hu Lem Gishmei Shana. Vocês vão jogar água para poder ter as chuvas, porque é a época de Sukkot, é a época que a gente começa a pedir chuva em Israel. Vimru Lefanai Berosh Hashanah, e falem perante mim, Rosh Hashanah, Malchuyot, Zichronot e Shofarot, que são os três tipos de versículos que a gente fala no sábado de Rosh Hashanah, na reza especial de Rosh Hashanah, Malchuyot, psukim de realezas, Zichronot, psukim de lembranças, e Shofarot, psukim que lembra de Shofar. E a Gemara explica por que esses três. Malchuyot, que deixamos de Konerechem, diz Hashem, falem psukim de realeza, para que vocês vão me coroar. Ainda mais esse ano, que no primeiro dia a gente não toca o Shofar, a gente só fala psukim de Shofar. Esse é o nosso trabalho, esse é o nosso esforço. O resto do próprio Shabbat, o prazer de Deus no mundo já está no próprio Shabbat. Zichnot, lembranças, que deixa para que vai vir lembranças boas perante mim, de vocês. A gente usa psukim de coisas que Deus lembrou do povo, e Deus protegeu, etc. O Bamei, como que a gente faz isso tudo? Beshofar, com o shofar, que com o shofar é o modo que a gente coroa Hashem realmente. Marabiabau, lama toquim beshofar shilail. Por que a gente tem que tocar no shofar de carneiro, de cordeiro? A marca de Baruchut, Ikule, Fanai, Beshofar shilail. Que Deus falou, toquem para mim no shofar de carneiro, para exatamente lembrar o sacrifício de Yitzhak, filho de Abraão, que ele estava disposto a se matar, e aí, no final foi um carneiro, foi sacrificado no lugar dele. O Malé Alechem, que Ilu Akatim Atzvechem Lefanai, eu vou considerar para vocês como se vocês mesmos tivessem feito essa queda que o Yitzhak fez. E podem perceber que a gente fala o tempo inteiro na reza de Rosh Hashanah sobre Abraham, Yitzhak, sobre a Kedat Yitzhak. Uma das berachot do Musaf termina Vakedat Yitzhak Leizarot Yom Berachamit Skor, que Hashem lembra a Kedat Yitzhak, Baruch Ata Hashem Zocher Abrit. Mas é muito, muito citado, tanto no Ashkenazi, tanto no Sfaradi, é muito citado. E Amar Bitzchak, Lama Tokim Rosh Hashanah, falou Bitzchak, por que a gente toca shofar em Rosh Hashanah? Não tô Gumará, Lama Tokim, você está querendo por que toca? Torá mandou tocar, é uma mitzvah, Rachamanamar Tiku. Ela somente, talvez você quer falar, Lama Meriin, por que faz truá, não só tkiá? Não tô Gumará, Meriin, Rachamanamar Zichron truá, Torá também falou, lembrança de truá, que o dia de Rosh Hashanah, Yom Truá Yelachem. Né? Então tem que ter tkiá e tem que ter truá. Então que pergunta é essa? Ela lama toquim merim shem yoshvim somente. Por que a gente toca o shofar quando está sentado? Vetoquim, o mereim, e a gente toca o shofar quando a gente está de pé. A gente toca duas vezes. Que dele era de pé. Tem gente que explica que seria a diante do Musaf, que teoricamente pode ficar sentado, e a do Musaf seria o de pé. Tem gente que explica que não, que está se tratando sobre os toques que a gente toca no final da reza, que é para confundir o Satã. O Rashi fala o que quer dizer para confundir o Satã. O Rashi explica que isso que nós vamos estar devotos nas mitzvot. Nós já tocamos, já cumprimos a mitzvah, mas tocamos de novo. O Satã vai ver que a gente está dando carinho para as mitzvot e ele vai ficar calado e não vai ter argumentos para falar. Isso quer dizer confundir o Satã. Merim falou mitzvah um ano que não tocou no início, ou seja, que não tocou esses toques a mais que a gente está falando aqui. No final vai ser ruim aquele ano. Maitama, qual o motivo? Delo Yar, que foi um ano não muito bom.
Ve'amar Rabi Yitzhak, outra coisa que Rabi Yitzhak falou, todo ano que começa pobre, termina rico. Rash é pobre. Todo ano que se faz pobre, no início, enriquece no final. De onde a gente sabe? Shnemar, está escrito que Deus ele olha para a terra de Israel, ele protege a terra de Israel, Mereshit Hashanah, do início do ano, Ve'ada Harit Shana, do início do ano até o final do ano. Como assim? O que isso tem a ver com pobreza e riqueza que você está falando? Então, a palavra Mereshit, a palavra Mereshit está sem Aleph. Então, vem do sentido de irash, de ficar pobre. Quando o ano começa pobre, Ve'ada Harit, até o final. A palavra Harit pode ser final, mas a Harit é também tipo futuro. Ah, esse cara tem futuro, esse cara tem uma coisa boa esperando por ele. Então, um ano que começa Mereshit, um ano que começa sentindo Rash, pobre, ele vai terminar com a Harit, ele vai ter um futuro, ele vai ter coisa boa, vai ter riqueza, sofá, Shesh lá Harit. No final, aquele ano vai ter a Harit. Explica o Rash, o que quer dizer um ano que começa pobre? Não é que eu preciso começar o ano passando por dificuldades, Caso Shalom. O ano começa pobre, quer dizer, um ano que a gente começa suplicando e rezando para Hashem como um pobre, aí esse ano vai ser um ano rico. Eu dei uma aula há um tempo atrás de um discurso de uma Mar explicando sobre isso, que lá o Rebbe está explicando que o que quer dizer começar pobre, o que quer dizer reza de um pobre, é anulação. Assim como o shofar, a ponta do shofar é estreita e a outra ponta é larga. Mina metzar karatikado, estreito te chamo Hashem, ananiba mechavka, Hashem me atende na amplitude. Quando eu vou para Hashem com humildade, com anulação, por mais que eu tenho tudo de bom, eu não estou reclamando, me deu tanto, mas eu me sinto racho, eu me sinto pobre. Porque o pobre, ele pode ser até que tem as coisas. O pobre não quer dizer alguém que morre de fome. O pobre, ele tem tudo, mas ele só tem o que dão para ele. Suponha que existe um pobre, que ele é pobre, ele não tem nada de si, mas sempre alguém dá para ele tzedakah, dá para ele comida, dá para ele roupa. Então, ele não tem nada por um lado, por outro lado, ele tem tudo. A mesma coisa. Nós temos que olhar que, com a saúde que a gente tem, com os filhos, com tudo que a gente tem, Baruch Hashem, mas a gente tem que se sentir como um pobre, como assim, com anulação, saber que é de Hashem, não é meu. Então, quando o ano começa com essa anulação, como um pobre, ele vai terminar rico, com certeza, em todos os sentidos. Ve'amar Rabi Yitzhak, outra coisa que Rabi Yitzhak falou, ainda julga uma pessoa de acordo com o ato daquele momento. Shinemar, como está escrito na leitura da Torá que a gente lê em Rosh Hashanah, que Shama Elokim El Kolanar Ba'asher Sham, que Deus escutou a voz do jovem, está falando de Ismael, Ba'asher Sham, como ele estava lá. Abraham expulsará, falou na educação do seu filho, só que ele estava doente, estava com febre, bebia muita água, e acabou a água. Antes dela chegar no destino final, já tinha acabado a água. E agora, no meio do deserto, no meio do caminho, acabou a água. O que faz? Aí ela começou a rezar para que um milagre, alguma coisa, etc. No final, Deus fez um milagre. Os descendentes de Ismael, eles vão matar o teu povo de sede. Como é que você está dando agora, fazendo um milagre para aparecer água para ele? Respondeu Hashem, Ba'asher Sham, como ele está lá, como ele está agora. Qual a situação dele agora? A situação dele atual é uma criança que não fez tanto pecado a ponto de não merecer ser salvo nessa situação. Isso a gente lê justamente. Então, se a minha decisão for boa em Rosh Hashanah, Deus vai me julgar de acordo com o que eu decidi em Rosh Hashanah, mesmo que eu ainda não fiz. É tipo uma promessa, olha, eu vou pagar em 10 vezes. Mas Deus já vai considerar como pago, já vai te dar uma mercadoria, porque você está falando que vai pagar essas prestações. Então, realmente, Rosh Hashanah é um momento que a gente pode fazer uma mudança, uma decisão boa. Se a gente tiver essa decisão boa em Rosh Hashanah, então Deus vai julgar a gente. Ba'asher Sham, como é que você está lá? O que quer dizer como você está lá? Deus vê que você está no potencial, que a partir de Rosh Hashanah aqui você vai mudar muito, vai fazer muitas coisas boas, vai consertar erguelim, costumes ruins, hábitos ruins, vai fazer bons hábitos, bons costumes. E é muito importante lembrar que na hora que a gente vai fazer uma decisão em Rosh Hashanah, tem que ser algo específico. Existe um costume de pegar uma zehirut, um cuidado em alguma coisa a mais, e um hidur, um embelezamento em alguma mitzvah. Quer dizer, não adianta eu falar, esse ano eu vou ser melhor.
esse ano, se um judeu mais praticante, não adianta falar isso. Você tem que falar, esse ano eu vou fazer isso. Eu vou cuidar do mais macaroninho, de lavar a mão antes de trocar do Amazon. Seja específico. Não interessa o que for, mas se você fizer uma decisão específica, a chance disso dar certo é muito maior. Vamos lá, de novo, Rabi Tzchak, Rabi Tzchak, Shoshat, Varim, Maskim, Avonotav, Shladam, 3 coisas lembram o pecado da pessoa. Elohim, essas são Tirnatui, uma parede inclinando, ou seja, uma parede prestes a cair, e a pessoa passa por ali tranquilamente, uma pessoa que vive perigosamente, vamos falar assim, Veion Tfilá, e a pessoa se concentrar na reza, a gente vai explicar daqui a pouco o que isso quer dizer. O Moser Din al-Haveru, a pessoa que ela dá o veredito, dá o julgamento sobre o amigo. Quer dizer, se a pessoa vive perigosamente, o que vai acontecer? Se a pessoa não está fazendo nada, então o Satã não tem nada o que falar. Mas quando a pessoa já está se metendo no perigo, o Satã fala que esse cara ali tem mérito, Deus. Olha o que ele está fazendo. Ele tem mérito para se salvar, ele tem mérito para milagre. A gente tem que fazer tudo Bederen Hateva, da natureza. Só que ela se mete numa coisa perigosa, então ela está se colocando para o Kitru, para a acusação. Por isso que, talvez já aconteceu alguma coisa. Em casa não pode acontecer, em casa também pode acontecer. Só que, obviamente, que os caminhos naquela época eram sacanagem, as viagens são tendência de sacanagem. Então, se não é necessário, por que fazer isso? Porque isso vai despertar o Satã Mekadrig, o Satã acusa na hora do perigo. Que não me entende, por favor, não me interpretem errado, porque muita gente se acomodou e acha que não deve ir para a sinagoga, nem Rosh Hashanah, nem Yom Kippur, nem nada, porque pandemia, sei lá o quê. Mas uma pessoa comum que não é de risco, se a gente for fazer a conta do custo-benefício, né, do risco que pode ter da lei para a sinagoga, acontecer alguma coisa, a probabilidade é muito pequena. Ainda mais se ela sai para outras coisas, aí nem tem o que falar. Pessoa que realmente não serve para nada, deve perguntar para um médico, um amigo, o que fazer numa situação dessa. Mas não cada um vai decidir agora, não é importante chofar, não é importante isso, não é importante nada, porque pandemia e pronto. Óbvio que existem situações de perigo e tal, tem que ser analisado e não se basear nas notícias, etc. Só um olhar que eu estou querendo falar, para ninguém me interpretar que eu falei que a pessoa não deve viver perigosamente, não quer dizer que não tem que ir para a sinagoga, alguma coisa assim. E um tefilá, o que quer dizer se concentrar na tefilá? Isso lembra o pecado da pessoa? Quando a pessoa ela começa a rezar e fala assim, Deus, eu estou rezando bonito, me dá um ano bom e doce, me dá saúde, me dá isso, me dá aquilo. Opa, se você quer pedir pelos teus méritos, aí vamos começar a puxar tua ficha e começar a analisar todinho, mas queria uma vontade de ladrão, vamos lembrar todos os pecados da pessoa e ver se o cara merece. Por isso que na reza o tempo inteiro a gente fala, a gente não está se baseando na nossa bondade, nossos mitzvot, não se baseando na tua piedade, Hashem. Nada de falar, Deus, eu fui bom, eu fui bem esse ano, hein? Pô, escola um ano bom e doce. Nunca falar assim, sempre pedindo méritos antepassados, no mérito da bondade de Hashem, não porque a gente merece alguma coisa. E, obviamente, a pessoa que acusa o outro a dar o veredito para o outro, isso óbvio que vai causar, você está falando que o outro errou, o outro merece isso, merece aquilo, vamos ver se você não fez a mesma coisa. Aquela pessoa que ela delata seu amigo, dá um veredito para o seu amigo, ele vai ser castigado antes. Shnemar, como está escrito, Vatomer Sarai Avram Hamassi Alecha. A Sarai ficou chateada que Abraham casou com Agar e logo teve filho, e a Agar começou a desprezar a Sarai, aquela história inteira, e a Sarai foi reclamar com ele. Infelizmente, depois ela acabou falecendo. Tive a avó Abraham, esposa de Sarai, ele ficou ela quis acusar ele e acabou sendo ruim para ela. De novo, obviamente que estamos tratando de tzadikim, então o erro deles é uma coisinha pequena. Agora, ao contrário, 4 coisas que rasgam um decreto ruim sobre uma pessoa. Não 3 coisas que vão lembrar o pecado, 4 coisas que vão ajudar para rasgar um decreto ruim. Quais são? Tzedakah, né? Tzedakah, literalmente. Seiaká, grito. Rezar com fervor. Shinui Hashem, mudar o nome. Vou explicar. Veshinui Maseh, e mudar a ação, mudar os hábitos. Shinui Hashem é que um dos caminhos do Baal Teshuvah é tipo mudar o seu nome. Se, por exemplo, se usava o nome comum,
o nome Goi, vamos falar assim, nome judaico, na verdade é uma ideia de mostrar, tipo assim, eu sou outra pessoa, eu não sou mais aquele que pecou, é um jeito de fazer uma mudança na vida, vamos falar assim. Vai começar a explicar. Tzedakah, a gente sabe que Tzedakah vai rasgar o decreto de ruim de uma pessoa, dirtivo, Tzedakah, tatzimimab, Tzedakah salva da morte. Tzeakah, grito, dirtivo, Aitzaku, Elashem batzalahem, umim tzkotehem yotziem. Eles gritaram para Deus na época que estava complicado para eles, estava estreito para eles, e Deus tirou eles da situação complicada. Shinui Hashem, mudança do nome, do Netzab, dirtiv, Sarai, Estecha, Lotikra, Etshma, Sarai, que Sarai Shema, a Sarai, sua esposa, não chama mais o nome dela de Sarai, sim Sará. Então, a partir que ela foi chamada de Sarai, ela conseguiu ter filho. O que teve? O Verachti Otá, Veganatá, Timimena Lechaben. Eu abençoei ela e vou te dar o filho, ou seja, justamente por mudar o nome, agora ela pode ter o filho. Shinui Maaseh, mudança de ato, dirtiva, Yar Elohim et Maasehem, na história lá de Nínive, do profeta Yoná, Jonas, que foi engolido pela baleia, etc., pelo peixe. E lá está escrito que Deus viu os atos deles. Deus viu que a cidade fez chuva, mudou. E por isso que Deus se arrependeu, o modo de falar, não quis mais castigar ele. Deus mudou, em vez de querer castigar, parou de querer castigar. Veloçai não fez o que era para ter feito. E esse tem gente que fala, uma quinta coisa que pode ajudar, que é mudar de lugar. Dirtiva, Yomer Hashem Avram, Ler Lecha Me'artzecha. Hashem falou para Avram, vai para outra terra. Verrada, e depois falou o quê? De fazer um grande povo. Ou seja, justamente em outra terra que ele vai conseguir mudar. Se não me engano, o Marshá fala sobre isso, faz alguns anos que eu li isso, então pode ser que estou errando um pouquinho, mas o Marshá explica, na reza que a gente fala em Rosh Hashanah, o Netanetokev, a gente grita o Tchuvá, o Tfilá, o Tzedakah, Mavirim etrogezra, que Tchuvá, Tefilá e Tzedakah tiram o mal do decreto. Em cima das palavras Tchuvá, Tefilá e Tzedakah, está escrito algumas palavrinhas. Numa está escrito mamon, dinheiro, outra está escrito kol, voz, e outra está escrito, se não me engano, tzom, jejum. Então, aqui, dessas 4 coisas que rasgam o decreto da pessoa, 3 delas são as citadas nessa reza. Tzedakah, Tzeakah, que é Tefilá, e Shinui Maaseh, mudar a ação, que é a Teshuvá. E o Shinui Hashem, a mudança do nome, é algo que acontece com essas 3 coisas. A pessoa vira outra pessoa, realmente, através dessa mudança de Teshuvá, de falar de Tzedakah. A gente falou uma outra opinião que fala que também mudar de local. Veio daí o outro, a primeira opinião que não citou essa questão do local. A Ruta da Eretz-Israel da Hanale é diferente. Porque lá em Abraham, por que ele pôde virar uma grande pessoa, um grande povo, depois que foi para Israel? Que justamente é a terra de Israel, mas não é qualquer mudança, qualquer mudança de local que pode ser positiva. Vamos lá. Já que a gente citou Rabi Yitzhak, agora estamos citando várias frases dele, já que mesmo que não tem tanto a ver com o assunto. Rabi Yitzhak fala que a pessoa ela é obrigada a receber a face do seu mestre na festa. Ir ao encontro dele e falar com o rabino no regel, Shemar, Madu atolech elav hayom lo chodesh velo Shabbat. A Torá, o Tanakh conta a história da Shulamit, que ela foi pedir um filho, etc., que o filho morreu, aquela história inteira, e aí perguntaram para ela, por que você está indo hoje? Não era os Chodesh, não é Shabbat? O que você entende? A gente entende que se fosse uma data especial, os Chodesh, o Shabbat, o Yom Tov, a pessoa ela deve ir ao seu mestre. Não era nenhuma dessas datas, por isso que perguntaram para ela, por que você está indo? Hoje não era os Chodesh, hoje não é Shabbat. Você entende que quando tem momentos especiais, a pessoa deve ir procurar ficar com o seu rabino, ficar com a pessoa que vai inspirar ele na festa. A pessoa tem que se purificar na festa, né? O Israel, de modo geral, não é obrigado a cuidar de pureza e impureza, só os Kohanim. Mas na época do Hagim, que tinha que fazer os korbanot, tipo o Beit HaMikdash, tinha que se purificar. E hoje em dia também existe essa ideia, muita gente que não vai no mikve semanalmente ou diariamente, mesmo assim para as festas, para o Rosh Hashanah, principalmente, escrito na Halachá, no Kippur, mais ainda, no Rosh Hashanah também está escrito a importância de ir no mikve. Inclusive, a Halachá diz que não se deve fazer relação conjugal no Rosh Hashanah, a não ser que for o dia do mikve, ou que a pessoa está com medo que se ela não tiver relação, ela vai acabar pecando.
mas de qualquer jeito a pessoa tem que estar pura em Rosh Hashanah. E se caso a pessoa teve que fazer a relação, então que vá no mikve de manhã depois. Então existe essa ideia de se purificar no Yom Tov, mesmo quem não vai todo Erev Shabbat, todo dia, existe essa ideia de ir no mikve antes do Yom Tov. Shneimar benivlatam lotigal. Está escrito, vocês não podem tocar na carcaça do animal. Lá quando fala as alahot de kasher, o que pode, o que não pode, lá fala, não toquem na carcaça do animal. Mas qual o problema? O Israel, que não é Kohen, não tem proibição de se purificar. Então a gente explica que está se tratando no regel, nas festas. Tana na Miach, uma braita também que fala isso, que Rabi Tzhak falou. O Benivatam Lotigal, a Torá falou para a gente, não toquem nas carcaças desses bichos impuros mortos. E a Rolho Selemuzarim Almagane Velá, será que um Israel, que não é Kohen, ele tem essa advertência de não poder tocar num bicho morto? Amudlamar, a gente sabe que a gente viu em outro lugar. Emor Lakonim Bnei Aron, quando a Torá vai falar, olha, não se purifica, fala claramente. Deus falou para Moshe, diga para os Kohanim, descendentes de Aron, para não se aproximar de qualquer tomar. Bnei Aron Muzanim, Bnei Israel Muzanim, justamente os Kohanim. O Israel comum não. E lá está falando de que tomar, de morto. Valor, Varim Kavachomer, isso aqui é uma dedução lógica. Kal Vachomer, leniente é Kal, Homer é o rígido. Quer dizer, se o Israel pode se impurificar para morto, que é muito, muito rígido, então muito mais, obviamente, que ele pode se purificar para um bicho morto, que é uma tumá muito menor. Uma tumá Hamurá, Kohanim Muzarim, Israelina Muzarim, se uma tumá muito rígido, que é a tumá de morto, o Kohen não pode se purificar, mas o Israel pode, então, tomar calar uma impureza simples, como de uma carcaça de um bicho morto, não é óbvio, não é muito sim, muito sim, é muito lógico falar que o Israel não é obrigado a se cuidar. Então, o que a Torá quis dizer que não pode tocar? Ela mata mudlomar, obnivaltam lotigal. O que a Torá veio falar para a gente? Não toca na carcaça. Bareg, ele está se tratando na festa, no Yom Tov, que aí é o momento que a pessoa tem que se purificar. Vamos lá. Amar Rabi Cruz Pedai, Amar Rabi Yohanan, agora mudou o nome de quem está falando. Rabi Cruz Pedai, em nome de Rabi Yohanan. Shas, Farim, Niftachim, Beroshana, 3 livros são abertos em Beroshana. Echat, Rechaim, Gmurim, é de Rechaim total. Vou explicar o que quer dizer. Vechat, Tzadikim, Gmurim, e outro de Tzadikim completos. Echat, Beinonim, e outro de intermediários. Aqui, nessa Gemara, o sentido de Tzadik, Rashá e Benoni não é o mesmo sentido de outros lugares na Gemara, que lá o Tzadik é uma pessoa que não fez nenhum pecado, Benoni também não fez nenhum pecado, e Rashá que fez um pecado. Como o Tana explica extensamente, que o Benoni não é uma pessoa que tem metade e metade. Mas aqui, nessa Gemara especificamente, a gente está chamando de Rashá, Tzadik, Benoni, não no verdadeiro sentido da palavra, porque o verdadeiro sentido da palavra, se a pessoa faz um pecado, ela não é Benoni, ela é Rashá. Sim, no sentido do julgamento. Ela saiu tzadik nesse julgamento ou ela saiu culpada, rachá no julgamento? Ou Benoni, mediano, não conseguiu chegar a um veredito, teve que fazer um julgamento de novo. Então, isso que acontece. Rosh Hashanah tem 3 livros. Tem o livro de Tzadikim Gmorim. O que quer dizer Tzadikim completos? Tzadikim, Hashem fez a conta deles. E se a maioria foi para mitzvot, então ele é escrito no livro da vida, no livro de coisa boa. E essas averot que ele fez, vai ter que dar uma limpada, vai ter que ter um castigo, vai ter que ter um tchuvá, vai ter que ter alguma coisa para resolver. Nirtavim benirtamim lealtar lechaim, eles são escritos e selados na hora para a vida. Começa o Rosh Hashanah, né, rapidamente já são escritos para a vida. Tanto que a gente costuma desejar Shana Tovat Katev Etechatem na primeira noite de Rosh Hashanah, e de manhã, depois da reza, já não costuma mais, porque já foi o julgamento, né? E a gente não vai desejar para uma pessoa algo que não seja o melhor. A gente julga os outros por bem. Então, a gente julga na primeira noite, no início, a gente fala para o outro, Rechaim Gmurim, Rechaim completos, ou seja, que a maioria foi pecado, são escritos na hora para a morte. Obviamente que hoje em dia isso não quer dizer que a pessoa vai morrer naquele ano, mas pode ser algum sentido de morte também. E Beinonim, e se deu empate, as mitzvot dos pecados, ficam pendurados, ficam de stand-by, de Rosh Hashanah até Yom Kippur. E nós avaliamos, nós somos humildes, avaliamos que nós estamos nessa aí. Então, por isso que a gente existe o série de Metchuvá. O Rambam explica, já que o Beinonim, eles ficam pendurados, fica ali na reta, na stand-by até Yom Kippur. Por isso que a gente costuma aumentar muito em Tchuvá, em Tzedakah, em rezas, numa série de Metchuvá. Assim o Rambam escreve.
Zahu se deu a conclusão depois de Yom Kippur, coisa boa. Nirtavim lechaim, então são escritos para a vida. Lo zahu, chas shalom, nirtavim limitar para o contrário da vida. Só um detalhe que é importante lembrar, que a conta das mitzvot e das averot não é como a conta de ser humano. O ser humano, ele olha a quantidade, ele olha a produção. Eu tenho um funcionário, se ele produz mais, vale a pena ficar com ele. Se o outro produz menos, não vale a pena. Ah, mas esse aqui se esforçou muito para conseguir produzir, o outro não se esforçou tanto. Para mim não me interessa, interessa o resultado. Produção. Nós, na cabeça de economia, na cabeça de empresarial, é isso que funciona. E, de modo geral, nós, seres humanos, pensamos assim. Produz mais, vale mais. Mas a Hashem não calcula assim. A Hashem calcula o esforço da pessoa, o tempo que ela demorou para fazer, mesmo não só o tempo, o esforço. Porque, às vezes, eu sentar e estudar 1 hora e o outro fulano sentar e estudar 1 hora, às vezes, para mim, sentar e estudar 1 hora é mais fácil. A minha natureza é mais tranquila para sentar e estudar 1 hora. O outro é um cara que não consegue sentar. Se ele senta e estuda 1 hora, por mais que os dois nós dois estudamos 1 hora, ele se esforçou muito mais. Então, a conta das mitzvot e das averot não é exatamente uma conta de quantidade. Ah, deixa eu anotar aqui. Botei 10 tefilin, falei 5 Lashon Hara, fiz isso, fiz aquilo. Não é assim a conta, porque um Lashon Hara pesado, quentinho, que você falou e que estragou a vida da pessoa, você trouxe uma briga na comunidade, fez confusão, por causa de um Lashon Hara, esse pecado vale muito. E às vezes o tefilin que você botou dormindo todo dia, tá bom, vale, é alguma coisa, mas quanto mais esforço na mitzvah, quanto mais coisas você faz, mais vale a mitzvah. Uma tzedakah, então a pessoa está sem dinheiro, e ela pega 10 reais e bota na tzedakah, vale muito. Para quem está sem grana, para quem está numa situação apertada, o 10 reais que ele deu vale muito. Para o ricaço, que 10 reais não faz diferença, então é relativo. Né? A conta de Deus não é a conta do ser humano. Adam mirela enaim, Vashem mirela levava o homem, olha só os olhos, só o externo, Deus olha o coração, a intenção e tudo isso, o esforço. Então, para a gente se entender, essa conta é muito difícil. Então, vamos tentar aumentar para o outro lado e não ficar se baseando na conta exata, não vale a pena. Que Bezat Hashem, vamos ser escritos e selados em vida, lealtar rapidamente. E óbvio que a gente tem que sempre se basear nos nossos antepassados, nos tzadikim. Muito importante a gente estar conectado aos cabeças do povo, aos tzadikim, que eles vão ser nossos advogados em Rosh Hashanah. Amar Rabi Avin Maikra, qual é o pasuk que mostra essa ideia que você está falando, que tem aquelas pessoas que são escritas na hora para a morte, e tem outros que são escritos na hora para a vida, e tem outros que ficam pendurados. Então ele fala assim, vão ser apagados do livro da vida, e não vão ser escritos com o tzadikim. Quem é esse que vai ser apagado do livro da vida? Zesse Franch Shem Gmurim, é do Geshem total, que ele foi apagado totalmente do livro da vida, já foi para a morte. Raim, livro da vida. Quem está escrito no livro da vida? Sefer Tzadikim, o livro de Tzadikim. Veim Tzadikim loikatev, aqueles que não foram escritos com Tzadikim, mas também não foram com Rechaim. Os Benonim, os intermediários. Assim, Francha Benonim. Rav Nachman bar Yitzchak Amar Meach. Rav Nachman traz outro passuco. O Shirabeinu fala para Hashem, olha, Hashem, você tem que perdoar o povo, senão me apaga do livro que você escreveu. Vem Ain, e se não, me apague do livro que você escreveu. Me apague agora, Zesifran Sheshaim. Me sifrecha do teu livro, Zesifran Shedakim. Shekatafta, que você escreveu, Zesifran Shedakim, no livro de Benonim. Porque esse passuco está com palavras a mais. Né? Podia falar, me sefer. Por que do teu livro? Por que você escreveu? Porque todas essas palavras estão vindo ensinar essa ideia. Bom, vamos parar por aqui.